O povo que é do Quilombo devemos se unir. A barra está pesada, teremos que seguir. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Olá, o programa Falebé está de volta. Hoje, damos início ao primeiro programa de 2021. Eu sou Camila Chagas, advogada e educadora popular, colaboradora em Coinonia, Presença Ecumênica e Serviço, e é um prazer estar aqui novamente. Neste primeiro programa, falaremos sobre o direito à liberdade religiosa e, para isso, convidamos religiosos dos territórios negros de quilombos e terreiros, bem como lideranças de terreiros e igrejas. É muito bom começar o ano falando sobre um tema tão relevante e ouvindo tantas pessoas com vivências tão diferentes. Ao longo de 2020, tivemos a oportunidade de abordar assuntos necessários, e a cada programa foi uma construção do mundo em que queremos viver. A construção de um mundo no qual possamos escutar e sermos ouvidos de forma respeitosa, do mundo em que o diálogo prevaleça. E para dar início a essa escuta, a essa troca, temos aqui o Alexandro de Jesus, presidente do Centro de Umbanda Ogum de Ronda e Caboclo Itaiguara. Alexandro de Jesus Santo, presidente do Centro de Umbanda Ogum de Ronda e Caboclo Itaiguara. Obrigada, Alexandro. Também temos a Aline Lima, Ekede do terreiro Ebeleci Ocutaleuá. Sou a Aline Lima, sou Ekede do Ebeleci Ocutaleuá, terreiro de Iemanjá em Paripe, com a Eolorixá Maísa Bahia, é um terreiro queto aqui da região suburbana de Salvador. Obrigada, Aline. Ana Célia, do Quilombo do Barroso, também está com a gente. Olá, sou Ana Célia, sou do Quilombo do Barroso, município de Camamu, Baixo Sul da Bahia. Obrigada, Ana. Também temos a presença do Emerson, candomblessista da comunidade quilombola Santa Rita do Bracuí, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Emerson? Olá, Motumbá a todos. Me chamo Emerson Mac, sou quilombola, jongueiro de tradição e candomblessista da comunidade negra rural quilombola de Santa Rita do Bracuí, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Sou filho do Babalorixá Adalto de Oxum, do Axé Uminiuá, que fica em Brasília, muito próximo a Goiás. Bem-vindo, Emerson. Mãe Márcia de Ogum também nos dá a honra da sua presença. Mojubá a todas, a todos e a todos. Eu sou a Márcia do Ogum e a Lorixá do Ilhaxé, o Aulodumare, um terreiro localizado em Areia Branca, no município de Lauro de Freitas, Bahia. Obrigada, Mãe Márcia. Mameto Laura também está aqui conosco. Bom dia, eu sou Mameto Laura Borges, da comunidade do Garcia, de religião de matriz africana. Obrigada, Mameto. Também temos a presença do Padre Lázaro, liderança católica. Tudo bem, Padre Lázaro? Bem-vindo. Sou Padre Lázaro Silva Muniz e sou sacerdote católico há 23 anos e trabalho na paróquia Santa Cruz, no Engenho Velho da Federação. Estou nessa comunidade há 2 anos como pároco, procurando nessa comunidade desenvolver um serviço conforme as demandas da própria comunidade e as necessidades realmente do próprio trabalho de evangelização. Obrigada, Padre. Obrigada, pessoal. Para iniciar nosso papo, queria perguntar para o Alexandro, a Aline e o Emerson como vocês vivenciam a religião. Como é essa experiência? Podemos começar por você, Alexandro. Conta um pouco pra gente sobre a sua vivência. Eu vivencio a minha religião normalmente, me dedicando aos sábados, mas a religião, que durante a semana eu trabalho,
E eu me sentiria muito triste se eu não pudesse manifestar minha fé, né, livremente. E você, Aline, como é essa vivência? A minha vivência na minha religião, ela é muito importante para mim, né? Eu me iniciei alguns anos atrás e a partir de lá faço o esforço de reafirmar, né, todos os dias a minha fé, a minha religião. Gratidão, Aline. Emerson, agora é a sua vez. Conta pra gente sobre a sua vivência. Eu vivencio a minha religião de matriz africana trazendo para a comunidade quilombola a importância da defesa das práticas religiosas dos povos de matriz africana, a defesa desse sagrado, desse natural, a defesa das forças da natureza, cuja própria comunidade quilombola vivencia, protege e sempre salvaguardou, para se viver, firmar a cultura e a tradição, para defender a sua terra e o seu território. Obrigada, Emerson. Agora eu queria perguntar para você, Aline, sobre trajes e adereços que sinalizam a sua religião. No dia a dia, você utiliza algum acessório, algum símbolo, algo que represente a sua religiosidade? Sempre uso, né, as minhas contas, os meus trajes, porque eu acho importantíssimo a gente reafirmar a nossa religião, já que a gente sofre bastante, não intolerância religiosa em si, né, porque eu digo que nós sofremos um racismo religioso, pelo fato da nossa religião ela ser uma religião oriunda, né, da África, oriunda dos escravos, oriunda do povo preto, e nós sabemos que quando é relacionado ao povo preto, nós sofremos, infelizmente, muito racismo. Você já sofreu algum tipo de intolerância religiosa? Eu já fui vítima de intolerância religiosa, não só uma vez, várias vezes, principalmente no transporte público de Salvador, quando eu estava de resguardo, a necessidade, né, de pegar o ônibus, o transporte público para trabalhar, para ir para a universidade, e eu vivenciei diversas vezes dentro do ônibus gestos de intolerância religiosa, de racismo religioso. Algumas vezes eu reagi, outras eu não tive condições psicológicas de reagir, não consegui reagir em si, porque era um abuso muito grande, né? De você não poder professar a sua fé, de você não poder celebrar o seu sagrado, de tipo assim, você é uma pessoa, você não pode usar suas contas, usar seus trajes, as suas roupas por conta de outras pessoas, mas eu continuo reafirmando a minha fé, continuo firme e forte, porque eu acho importante sair com minha conta, sair com meu pano de cabeça, sair com minha cafta. Então, eu acho que nós temos o nosso direito, né, de ter a liberdade religiosa, né? Tá na Constituição, mesmo que não é seguida, mas a gente precisa reafirmar cada vez mais a liberdade de poder cultuar o nosso sagrado. E vocês, Alexandro e Emerson, em algum momento já foram vítimas de intolerância religiosa? Como vocês encaram a intolerância? Todo dia a gente está sendo vítima de intolerância religiosa, né? Porque desde quando às vezes você não é convidado para os ambientes festivos da comunidade porque você não faz parte daquela outra religião, você já está sofrendo intolerância, né? Eu na comunidade, né, eu já fui vítima de algumas intolerâncias religiosas, né, não por conta de pessoas da comunidade, mas por conta de outras pessoas, né, que me vê vestido de roupas africanas e a gente percebe o olhar, a gente percebe a discriminação no tratamento, né, que nos dá quando a gente está trajado, vestido dessa forma. Um preconceito esse que já vem, né, também por conta de eu ser quilombola, por eu exercer e lutar pelo direito ao território e à terra ancestral. Emerson, como seria se você não pudesse manifestar a sua fé livremente?
O Estado brasileiro é laico e o direito à liberdade religiosa está garantido na Constituição Federal, a lei mais importante do ordenamento jurídico brasileiro. E nesse sentido, todos nós temos o direito de manifestar a nossa própria fé. Você acha que esse direito é respeitado? Se caso eu não pudesse manifestar a minha fé livremente, isso seria de uma forma muito cruel para com as tradições dos nossos povos. Na realidade, a gente não pode professar a nossa fé livremente, né? A cada dia é uma luta para que a gente de fato consiga fazer valer os direitos que a muito custo de luta de pessoas tombadas a gente conseguiu. Como tanto nos povos de matriz africana, nas religiões de matriz africana, quanto nas comunidades tradicionais. Muita luta foram feitas para que a gente hoje pudesse exercer a nossa fé, para que a gente hoje pudesse estar de fato no nosso território, e a gente está o tempo todo reafirmando essa nossa cultura e tradição, reafirmando a nossa fé e lutando contra uma sociedade racista, religiosa, intolerante e preconceituosa. Então a gente não vive livremente a nossa fé, né? A gente resiste a todo tempo e a todo instante, e é preciso, até porque a liberdade que temos hoje foi graças aos nossos antepassados que lutaram para que a gente hoje pudesse usar livremente, né, desse poder de professar a nossa fé, de estar em cima de uma terra afirmando a nossa cultura. Para você, o que é o direito à liberdade religiosa? O direito de liberdade religiosa é o direito da gente poder caminhar sem ter medo, né, de ser agredido, sem ter medo de ser ofendido, sem ter medo da gente sofrer algum tipo de opressão. É isso que para mim é um direito de liberdade religiosa. Um direito esse que a gente está cavando, que a gente está conquistando através de várias lutas. E é isso, seguiremos firme, seguiremos colocando nossa fé para que um dia de fato a gente consiga ter esse direito à liberdade de forma plena, de forma mais natural, né? De forma mais simples. E para você, Alexandro, o que é ter direito à liberdade religiosa? Para mim, ter direito à liberdade religiosa é conseguir expressar, né, e manifestar a minha fé livremente, sem estar sofrendo preconceito, nem eu, nem minha família, né, na comunidade. Obrigada, Alexandro. Há alguns meses, fizemos um programa sobre territórios negros e falamos sobre o que é um território negro e como ele se configura. Falamos sobre os terreiros e os quilombos, que embora sejam territórios negros, não necessariamente as pessoas professam a mesma fé. Afinal, cada um tem a sua individualidade. E é preciso ressaltar essa individualidade das pessoas negras. Cada pessoa preta é única, assim como a sua fé e as suas vivências. E assim como Emerson, que pertence a uma comunidade quilombola, temos a Ana Célia, que faz parte da comunidade do Barroso. Porém, diferente do Emerson, a Ana é católica. Então, eu queria ouvir de você, Emerson, como é professar o candomblé na sua comunidade? E logo depois, eu quero ouvir a Ana Célia falar um pouco sobre a religião dela. A religião de matriz africana, aqui nesse território, trazidos por mim pela prática do candomblé de Queto, traz como mais um polo o Ayelotoloju, que é o local onde eu professo a minha fé dentro da comunidade quilombola, onde reside o meu terreiro de candomblé, a Casa de Oxóssi, traz como foco mais uma forma de identidade, de combate às intolerâncias, ao racismo, ao preconceito, ao racismo religioso e todas as formas de opressões. Obrigada, Emerson. Ana, seja bem-vinda.
Conta pra gente como é professar o catolicismo. Sou católica, nasci em uma família católica. Vou à igreja todos os domingos, né? Sou católica e faço parte da equipe de animação da igreja desde os 9 anos de idade. Não me sinto muito segura em manifestar minha fé, embora acredito que religião é coisa particular, coisa privada, mas esse pensamento se dá devido a muitos preconceitos, né? Muito medo. Hoje, pela minha religião, tem um fundamento do respeito à ancestralidade, à história de vida de pessoas que vivenciaram. Somos criticados por adorar imagens, né? E essa é uma coisa que eu admiro na minha religião, é a liberdade de você escolher viver do jeito que você quer. Emerson, Aline e Alexandro falaram aqui pra gente sobre o preconceito e a intolerância que já sofreram na religião deles. Você, Ana, também mencionou o preconceito. Como você analisa a intolerância religiosa? Existe na minha religião algumas pessoas que também tratam outras religiões com preconceito, mas eu acredito no meu fundamento que a minha família me incentivou, no respeito à religião alheia. Mas hoje a gente vive em uma sociedade onde as pessoas querem ter o domínio, o poder contra as outras, de julgar, de dizer que só eu sou a certa, que o outro é errado, e que isso às vezes atrapalha. E eu não me sinto segura nisso devido a vários preconceitos que a gente enfrenta. E eu acredito também que religião, além de ser uma coisa particular, deve ser o respeito, porque eu creio que o Criador de tudo que temos, de tudo que somos, nos criou livre para ser e viver da forma que a gente acredita, de chamar o nosso Criador da forma que quiser e manifestar a sua alegria, o seu desejo, o seu agradecimento da forma que quiser. E eu creio que o que estamos precisando, a nossa sociedade, é de respeito e de amor. Às vezes eu me pergunto, se você não ama quem está do seu lado, com quem você convive no seu dia a dia, você vai amar quem você nunca nem viu? Que é o que a gente vê. Eu vejo muito que é o que está atrapalhando toda essa falta de respeito, essa falta de amor, é justamente o poder de querer dominar o outro, de querer ser dono, de querer que todos sejam iguais. Eu me pergunto, o que seria desse mundo se todos fossem iguais? Se todos pensassem da mesma forma, se todos agissem da mesma forma? E esta é a dinâmica, é a beleza da vida, é a beleza do ser, é a diversidade, é ser diferente, é manifestar de forma diferente. Então é preciso que a cada dia a gente pregue e manifeste o respeito, a liberdade de escolha, a liberdade de manifestar a sua fé, de celebrar a vida, de celebrar a existência da forma que quiser. E esse é o que devemos pregar todos os dias, ao deitar e ao levantar. A beleza da diversidade, do diferente, do ser diferente, do viver diferente. E isso é respeito e isso é amor. Gratidão pelas partilhas, Ana. Suas palavras de respeito e diversidade são exatamente o que precisamos escutar. Não é preciso gostar ou apoiar a religião do outro, apenas respeitar. Isso me fez lembrar uma frase da saudosa Macota Valdina, que dizia o seguinte, abre aspas, nós não queremos ser tolerados, queremos ser respeitados, fecha aspas. Respeito é a palavra de ordem. Nós temos aqui também a mãe Márcia de Ogum, do Ilê Axé Uau Lodumare, que por causa da intolerância e da falta de respeito, já teve o seu terreiro invadido. Mãe Márcia, seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouco como foi essa situação. Nós tivemos 2 episódios de arrombamento. Eles arrombaram a porta do fundo, conseguiram
roubar alguns objetos, mas graças ao Olodumare, nossos ancestrais e nossos orixás, eles não conseguiram adentrar os quartos dos orixás. E eu acredito que foi pela força da espiritualidade, pela força dos orixás. Mãe Márcia, alguém se machucou? Há pessoas morando no terreiro? Como é feito o acolhimento nessas situações? Graças ao Olodumare, nossos ancestrais e os nossos orixás, no momento que o nosso terreiro foi arrombado, não tínhamos nenhum dos filhos dentro do espaço. Eu não moro no terreiro, não tenho nenhum filho morando no terreiro. Eu tenho um caseiro que toma conta e que limpa a área externa, e por conta disso não tivemos um problema maior, porque fico imaginando se tivesse pessoas no espaço e que reagissem, o que teria acontecido. O acolhimento é feito através de reclamações, de registro de um boletim de ocorrências na delegacia municipal. Na época nós fizemos, mas quem muito nos acolhe em relação à violência por conta de intolerância religiosa é o Koinonia. Koinonia tem uma relação hoje muito forte, muito positiva com Ilhaxé, o Olodumare, e foi através de Koinonia que eu tive apoio, que me orientou para que eu procurasse Ministério Público, né? Mas a gente não conseguiu identificar os infratores e eles não foram punidos por conta disso. Como é a relação do terreiro com a comunidade? A relação do Ilhaxé e o Olodumare hoje com a comunidade é uma relação de paz, é uma relação de respeito, visto que o nosso terreiro está sempre envolvido em ações sociais, ações educativas, informativas, de sensibilidade com essa comunidade, para que entendam melhor as questões religiosas, a diversidade, mas que precisamos, sobretudo, nos respeitarmos, para que assim estejamos construindo a paz entre os povos. Eu perguntei dessa relação com a comunidade, que é importante e é a base do respeito. Mas não somente a relação com a comunidade, mas também as relações interreligiosas. Mameto Laura está aqui com a gente e agora vamos ouvi-la falar da relação terreiro e igreja, que também é um assunto que daqui a pouquinho vamos debater com o Padre Lázaro. Tudo bem, Mameto? Conta um pouco como é a relação do terreiro com a igreja. Hoje, no terreiro, ou na comunidade também, a relação com a igreja é uma relação boa. Até porque a gente ainda respeita muito e muitos ainda vão à missa, hoje em determinada ocasião. Então, há um respeito muito grande mesmo. Como falei agora há pouco, o respeito interreligioso é importante, fundamental. Mas sabemos também que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é uma relação bem conflituosa. A senhora já vivenciou ou sabe de alguma história de conflito de religiões? Já se deu, sim, em um órgão público da Embasa, um grande problema com uma filha de santo, né? Que o coordenador era evangélico e queria que fizesse oração todos os dias pela manhã. E ela se recusou a fazer essa oração, porque ela disse que não comungava da religião. E ocorreu que ela foi demitida, né,
precisou recorrer, demorou um período, mas ela retornou para Embasa novamente. Então, é preciso a gente respeitar e ser respeitado, respeitar as escolhas e opiniões, principalmente em espaços públicos, em espaço de trabalho, porque cada um tem a sua fé, então respeite para ser respeitado. É muito importante. Isso é absurdo e uma falta de respeito inexplicável, principalmente por se tratar de um setor de trabalho. Gente, vocês que estão nos escutando, intolerância religiosa no ambiente de trabalho gera dano moral. É uma violação de um direito e precisa ser punido na forma da lei. Denuncie. Enfim, já estamos encaminhando para o final do programa. E depois de ouvir tantos relatos profundos e importantes em um papo respeitoso e diverso, temos aqui também a presença do Padre Lázaro, uma liderança que, assim como as outras que conversamos, é muito importante na tentativa de promover uma relação amistosa entre as religiões. Padre Lázaro, como tem sido a relação da Igreja Católica com as outras religiões? Nossa igreja, a parte católica, nós temos procurado ter uma relação boa com a comunidade, com as outras entidades religiosas, com outras denominações. Tem sido sempre um diálogo amistoso, tem aqui o pastor Reis, que é metodista, nos encontramos, nos visitamos, temos a relação com os terreiros de Candomblé, então geralmente nos visitamos, eles também vêm à missa, algumas celebrações, pessoas, né? Não posso dizer que é uma relação com a instituição como um todo, é uma relação com pessoas, eu também tenho uma relação com pessoas de alguns terreiros e também das comunidades cristãs. Então não posso dizer que é uma relação de comunidade para comunidade ou de instituição para instituição. Na verdade, não é. Padre, já houve algum caso de intolerância na comunidade? Casos de intolerância na comunidade, com certeza. Intolerância, isso a gente se depara toda hora por causa do próprio olhar das pessoas. A intolerância, o racismo mesmo, né? Presente muitas vezes, porque as pessoas não aceitam as outras, racismo, indiferença, intolerância com as opções, ou seja, opção religiosa, opção sexual e outras coisas. Então a gente vai vendo que há uma relação das pessoas que nem sempre estão abertas, dispostas a acolher os outros com tudo aquilo que o outro tem. Então é visível em alguns aspectos, em algumas pessoas, e a gente vai tentando aqui e ali numa formação, no encontro, numa homilia na missa, tentando mostrar. Então por isso eu faço questão sempre de lembrar as coisas ligadas à africanidade, as coisas ligadas à cultura, à multiculturalidade. Trago às vezes para a celebração do nome de membros de outras religiões para rezar por eles. Tenho convidado a comunidade a sair mais, né? Agora com a pandemia não é mais difícil, mas pelo menos para irmos a outros lugares, celebrar no meio da rua, encontrar as pessoas, falar do amor, falar de Deus, isso é importante, né? Padre Lázaro, o senhor falou como lida com a intolerância, como tenta combatê-la. Fala um pouco pra gente da relação com as pessoas que são vítimas de intolerância. Como é estar nessa posição de apaziguar? A relação é um pouco mais próxima, né, comigo mesmo, com o pastor, com a liderança religiosa, muito mais do que com a comunidade toda. E com a liderança a gente vai tentando manter um contato, um apoio espiritual, e
fazendo um processo mesmo de acolhida desta pessoa. Eu sempre digo que a religião do outro, a religião do meu irmão, não o torna meu inimigo, né? Ninguém pode parar para pensar a religião dele porque ele tem outra opção religiosa, então somos inimigos, né? Não foi isso que Jesus pediu e não é isso que Deus espera de nós, que o outro, porque fez uma escolha religiosa diferente, tem que ser tratado como inimigo, como demônio, como herege, como a gente escuta, né? Tantas coisas, tantas aberrações aí. Não, o outro apenas tem o direito, né, de ter a religião dele e a fé dele deve ser tão importante quanto a minha. E eu preciso valorizar, preciso respeitar, com certeza. Isso é fundamental. E jamais usar Deus, né, para oprimir, para massacrar, para escravizar, né, para gerar violência. Com certeza que não. Então, eu creio que a mensagem é que precisamos respeitar. Muito mais do que falar de tolerância. Não, as religiões, as pessoas não precisam ser toleradas por causa de sua escolha religiosa, precisam ser respeitadas. O respeito que é fundamental. E é isso que a gente quer trabalhar, e tenho trabalhado nas comunidades que eu passei, nas paróquias por onde fiz o meu ministério, a minha experiência no Rosário dos Pretos, no Centro Histórico, na Catedral, no Cabrito, em vários lugares, e agora aqui no bairro do Engenho Velho, na Paróquia Santa Cruz, também com o mesmo propósito de não permitir que alguém seja discriminado, seja tratado de forma indigna por causa de sua opção religiosa ou qualquer outra opção. O respeito à vida e o respeito às pessoas é fundamental. Que Deus abençoe e proteja a todos. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conversando com a gente, disponibilizando um pouquinho do tempo para falar desse assunto. Mas antes de terminar, aproveitando a mensagem do Padre Lázaro, queria pedir para a Mãe Márcia de Ogum deixar uma mensagem sobre a liberdade religiosa. Mãe, qual é a mensagem que a senhora deixa? A mensagem que eu deixo aqui para quem está me ouvindo sobre a liberdade religiosa é que o Brasil tem na sua composição várias etnias e por conta disso nós temos uma grande diversidade religiosa. É preciso que nós respeitemos a todas as pessoas, independente da sua etnia, do seu gênero, da sua orientação sexual, mas, sobretudo, o seu segmento religioso. Então, pensem que vocês são a paz, eu sou a paz, nós somos a paz. E para a gente continuar juntos nessa construção da paz, nós precisamos nos respeitar. Respeito é a palavra-chave para a construção da paz e o extermínio da intolerância, ódio e racismo religiosos. Muito obrigada, Mãe Márcia. E mais uma vez, muito obrigada a todas as pessoas que participaram conosco desse programa. Foi muito bom abrir esse debate com vocês, escutar cada um de vocês. E cada vez mais importante e necessário falar sobre interreligiosidade. Falar sobre esse assunto é falar sobre respeito. Infelizmente, precisamos ficar debatendo isso. Não deveria, pois como muitos falam aqui, cada um tem o direito de professar sua fé livremente, e isso não deveria ser motivo de discriminação. No entanto, sabemos bem a origem do preconceito. Sabemos que tudo é fruto do racismo religioso, e nós estamos aqui para combatê-lo. Para você que recebeu esse áudio, compartilhe com sua rede de contatos, compartilhe
todas essas informações com o maior número de pessoas que conseguir. E não se esqueça de acompanhar as redes sociais de Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E se quiser, você pode também nos enviar um áudio com a indicação de um tema ou um relato sobre a sua comunidade. Eu sou Camila Chagas e esse foi o programa em áudio do informativo Fala EBER. Até o próximo. Tchau! O povo que é do quilombo devemos se unir. A barra está prezada, teremos que seguir. Não tem para onde correr, não tem para onde ir.